Quando um homem abatido desaba na beira de sua fazenda varrida pela tempestade, a solitária criadora de ovelhas Maggie Holloway abre sua casa e, sem saber, seu coração. Mas quem é Elliot Grant? E quais segredos a tempestade trouxe com ele? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. A chuva batia forte contra as janelas da casa de Maggie Holloway, enquanto ela atiçava a fogueira em seu velho fogão a lenha. Aos 38 anos, ela havia se acostumado ao som das tempestades varrendo as colinas do Oregon rural. Sua pequena criação de ovelhas, aninhada entre montanhas enevoadas, era a única casa que conhecera na última década. Só nós dois. De novo esta noite, Tucker, disse Maggie a seu cão pastor, que estava enrolado no tapete desgastado perto da lareira. Tucker levantou a cabeça, seus olhos inteligentes fixos nela. Ele estivera com ela em tudo. Os longos invernos, as difíceis, épocas de parição e as noites silenciosas em que a solidão parecia outra presença na sala. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas tremerem. Maggie envolveu seu cardigan mais firmemente ao redor de si e tomou seu chá. Seus músculos doíam de um dia, consertando cercas e cuidando de seu pequeno rebanho de ovelhas. A vida na fazenda era difícil, mas era honesta. Diferentemente das pessoas, as ovelhas não mentiam nem iam embora quando as coisas ficavam difíceis. Ela aprendera essa lição cedo, perdendo seus pais em um acidente de carro quando tinha apenas 20 anos. Depois disso, veio uma série de decepções. Um noivo que não conseguia lidar com a vida rural, amigos que se afastaram para as cidades e um sócio que a deixara com dívidas que levou anos para pagar. Tucker de repente pulou, suas orelhas em pé. Ele correu até a porta e começou a latir freneticamente. "O que é, garoto?" Maggie largou sua caneca e o seguiu. O cachorro arranhou a porta, olhando para ela com urgência em seus olhos. "Tucker, está chovendo lá fora. Qualquer guaxinim ou veado que você esteja atrás pode esperar até de manhã." Mas Tucker não parava. Quando ela abriu a porta para chamá-lo de volta, ele se atirou na escuridão, seus latidos se tornando distantes. "Droga!" Maggie pegou sua capa de chuva e lanterna. "Tucker, volte aqui!" Ela saiu para a tempestade, instantaneamente encharcada, apesar de sua capa. A chuva caía em folhas e o vento quase a derrubou. Sua lanterna abriu um caminho fraco através da escuridão, enquanto ela seguia os latidos de Tucker em direção ao pasto inferior. "Se você estiver caçando outro coelho, juro..." Maggie parou bruscamente quando sua luz pegou algo na beira de sua propriedade. Tucker estava sobre uma forma encolhida no chão. Uma pessoa. Oh, meu Deus! Maggie correu para a frente, seu coração batendo forte. Um homem estava de bruços na lama, imóvel. Ela ajoelhou-se ao lado dele, seus dedos procurando um pulso em seu pescoço. Estava lá, fraco, mas firme. "Senhor, você consegue me ouvir?" Ela o virou delicadamente. Seu rosto estava pálido sob uma camada de lama e sangue que escorria de um corte na testa. Suas roupas, embora encharcadas e sujas, eram claramente caras. Uma camisa sob medida, jeans de grife e um relógio que provavelmente custava mais do que toda a sua fazenda. O homem gemeu, mas não abriu os olhos. "Preciso levá-lo para dentro", disse Maggie, embora soubesse que ele não conseguia ouvi-la. Ela olhou para sua casa de fazenda, depois para o estranho. Não havia como ela carregá-lo sozinha. Por um segundo, ela considerou pedir ajuda, mas o vizinho mais próximo estava a quilômetros de distância, e nessa tempestade, uma ambulância levaria pelo menos 1 hora para chegar até eles. "Tucker, fique com ele", ela ordenou. Então correu de volta para a casa para pegar seu carrinho de mão. 20 minutos depois, encharcada e exausta, Maggie conseguiu arrastar o homem inconsciente para o quarto de hóspedes. Ela usara o carrinho para transportá-lo na maior parte do caminho, mas levantá-lo os degraus da varanda e colocá-lo na cama testara todos os músculos de seu corpo. Tucker observava ansiosamente da porta, enquanto Maggie removia o casaco e os sapatos molhados do homem. Ela o cobriu com cobertores grossos, depois examinou o corte em sua cabeça.
Não era profundo, mas os ferimentos na cabeça sempre sangravam muito. "Quem é você?", murmurou ela, limpando o ferimento com um antisséptico. "E o que você estava fazendo nessa tempestade?" Enquanto limpava a lama de seu rosto, Maggie ficou impressionada com o quão bonito ele era. Maxilar forte, nariz reto e cabelos escuros e grossos agora grudados na testa. Ele parecia ter pouco mais de 40 anos, com linhas em volta dos olhos que sugeriam que ele sorria frequentemente. Ou costumava sorrir. Havia algo nele que parecia familiar, como se ela tivesse visto seu rosto em algum lugar antes. Talvez em uma revista ou jornal. Depois de fazer um curativo em sua cabeça e verificar se havia outras lesões, Maggie puxou uma cadeira ao lado da cama. Tucker se acomodou a seus pés, seus olhos nunca deixando o estranho. "Bom garoto", disse ela, acariciando sua cabeça. "Você o encontrou. Você salvou a vida dele." A tempestade continuou a fúria lá fora, mas dentro, um silêncio inquieto se instalou na casa de fazenda. Maggie sabia que provavelmente deveria sentir medo. Ela acabara de trazer um completo estranho para sua casa, a quilômetros de qualquer pessoa que pudesse ajudar se ele se revelasse perigoso. Mas algo lhe disse que ele não era uma ameaça. Talvez fosse a maneira como Tucker havia reagido a ele, ou talvez fosse a vulnerabilidade que ela viu em seu rosto enquanto ele jazia ali, lutando contra qualquer batalha que estivesse acontecendo em sua mente inconsciente. "Acho que saberemos mais quando você acordar", disse ela suavemente. Elliot Grant abriu os olhos para um ambiente desconhecido. A luz do sol entrava pelas cortinas de renda, iluminando um quarto simples com paredes de madeira e colchas feitas à mão. Sua cabeça latejava, e quando ele tentou se sentar, o quarto girou descontroladamente. "Com calma", disse a voz de uma mulher. "Você tem um galo feio na cabeça." Ele se virou para ver uma mulher alta e esguia parada na porta. Ela tinha cabelos castanhos avermelhados, presos em um rabo de cavalo desgrenhado, olhos verdes brilhantes e um rosto que parecia ter resistido a muitas tempestades, tanto literais quanto outras. Ela usava jeans, botas de trabalho e uma camisa de flanela arregaçada nas mangas, revelando braços fortes. "Onde eu estou?" Sua voz saiu como um croar. "Na minha fazenda." Ela se aproximou com um copo d'água. "Eu o encontrei desmaiado na beira do meu pasto inferior ontem à noite." Bem, na verdade, o Tucker o encontrou. Como que sob encomenda, um cão pastor preto e branco entrou na sala e sentou-se ao lado da mulher, observando Elliot com olhos inteligentes. "Obrigado", disse Elliot pegando a água. Suas mãos tremiam levemente. "A ambos. Eu sou Maggie Holloway. Este é Tucker." Ela fez um aceno para o cachorro. "E você é?" Elliot hesitou. Por um momento, ele considerou dar um nome falso. Lá, no leste, todos sabiam quem era Elliot Grant, investidor de tecnologia, magnata do mercado imobiliário, o homem cuja noiva acabara de o abandonar publicamente depois que seu sócio desfalcou milhões de sua empresa. "Elliot", ele disse finalmente. "Elliot Grant." Um brilho de reconhecimento cruzou o rosto de Maggie, mas ela não comentou sobre isso. "Bem, Elliot Grant, você quer me dizer o que estava fazendo naquela tempestade ontem à noite?" Elliot tomou outro gole d'água, ganhando tempo. A verdade era muito complicada, muito crua. Ele fugira de Nova York depois que tudo desmoronou, dirigindo pelo país sem destino, apenas precisando escapar dos repórteres, dos sussurros, dos olhares compassivos. "Eu estava dirigindo", disse ele. "A tempestade atingiu com força. Meu carro saiu da estrada cerca de 1 quilômetro atrás. Eu estava andando para procurar ajuda quando devo ter desmaiado." Não era toda a verdade, mas também não era uma mentira. Maggie o estudou por um momento, como se decidisse se devia acreditar nele. "Essa estrada não leva a lugar nenhum, exceto a minha fazenda", disse ela. "E ninguém simplesmente passa por aqui nesta parte do Oregon, a menos que esteja muito perdido." Elliot encontrou seu olhar. Havia algo refrescante em sua franqueza. "Eu estava perdido", ele admitiu. Em mais de um sentido. Algo em sua voz deve tê-la convencido, porque sua
Expressão suavizou ligeiramente. Bem, você não vai a lugar nenhum hoje, disse ela. Esse corte precisa de tempo para cicatrizar e você provavelmente está com concussão. Eu tenho tarefas para fazer, mas há comida na cozinha quando você estiver afim. Obrigado, Meg. Eu não sei como retribuir sua gentileza. Não se preocupe com isso. O Tucker tomou a decisão de salvá-lo. Eu só estou seguindo sua liderança. Ela lhe deu um pequeno sorriso. Descanse. Vamos descobrir o resto mais tarde. Depois que ela saiu, Elliot afundou-se contra os travesseiros, fechando os olhos contra a luz do sol, que agora parecia muito brilhante. Sua cabeça latejava, mas não era apenas por causa do ferimento. 3 semanas atrás, sua vida havia sido perfeita, ou o que passava por perfeita em seu mundo. Ele estava noivo de Catherine, uma bela dona de galeria de arte de uma família rica. Sua empresa de investimentos estava prosperando sob a liderança dele e de seu sócio Mark. Ele tinha tudo, então tudo desabou como um castelo de cartas. Mark vinha desfalcando fundos por anos. Quando veio à tona, os investidores se retiraram em massa. Catherine devolveu seu anel, alegando que precisava de alguém estável. A imprensa fez a festa. Da noite para o dia, Elliot passou de história, de sucesso para conto de advertência. Então ele fugiu. Fez uma mala, entrou em seu carro e apenas dirigiu. Sem plano, sem destino. Apenas para longe. E agora ele estava aqui, na casa de um estranho no meio do nada, sem nada além das roupas do corpo e uma esmagadora sensação de fracasso. Tucker entrou na sala e sentou-se ao lado da cama, apoiando o queixo no colchão perto, da mão de Elliot. Sem pensar, Elliot estendeu a mão para acariciá-lo. Você tem bons instintos, disse ele ao cachorro em voz baixa, melhores que os meus, claramente. O rabo de Tucker bateu no chão. Do lado de fora da janela, Elliot podia ver colinas onduladas salpicadas de ovelhas, um celeiro precisando de pintura e um céu sem fim. Era tão longe de Manhattan quanto uma pessoa poderia chegar. Talvez isso não fosse tão ruim. Meg se atirou em suas tarefas, tentando não pensar no homem em seu quarto de hóspedes. Ela alimentou as ovelhas, recolheu ovos de seu pequeno bando de galinhas e consertou uma parte da cerca que havia se soltado na tempestade. Mas sua mente continuava voltando para Elliot Grant. O nome soara familiar quando ele o disse, e agora ela se lembrava de onde o ouvira antes. Houve algo nas notícias sobre ele, um escândalo de algum tipo. Ela raramente prestava atenção a tais coisas, preferindo a companhia de seus animais ao drama do mundo exterior. Ao meio-dia, ela voltou para a casa para encontrar Elliot sentado, à mesa da cozinha parecendo pálido, mas alerta. Ele encontrara a cafeteira dela e tinha uma caneca fumegante na frente. Espero que você não se importe, disse ele quando ela entrou. Eu precisava de cafeína. De jeito nenhum. Meg lavou as mãos na pia, extremamente consciente de sua presença atrás dela. Como está sua cabeça? Ainda presa, o que considero uma vitória. Havia um toque de humor em sua voz que a surpreendeu. Ela se virou para encará-lo. À luz do dia, ela podia vê-lo claramente pela primeira vez. Apesar de sua palidez e do curativo na testa, ele era inegavelmente bonito, com olhos castanho escuros, que continham um calor que ela não esperava. Suas mãos envoltas em torno da caneca de café eram fortes, mas refinadas. Não as mãos de alguém que trabalhava a terra. Você está com fome? Perguntou ela, abrindo sua geladeira. Posso fazer sanduíches. Por favor. E então, talvez, você possa me dizer exatamente onde eu caí. Enquanto Maggie preparava o almoço, ela lhe deu o básico. Você está a cerca de 32 quilômetros a oeste de Timber Creek, que em si é pouco mais que um pontinho no mapa. A cidade mais próxima é Oak Ridge, a cerca de 1 hora de carro. Eu crio ovelhas principalmente pela lã, crio galinhas, cultivo a maioria de meus próprios vegetais. Ela colocou um prato na frente dele, um sanduíche simples com pão caseiro, queijo e fatias de tomate de sua horta. Sozinha? Perguntou ele, e então acrescentou rapidamente. Desculpe, isso não é da minha conta. Sim, sozinha. Bem, com o Tucker. Ela sentou-se em frente a ele com seu próprio sanduíche. Tem sido assim por anos, e eu prefiro assim.
Elliot assentiu, mordendo seu sanduíche. Isso está delicioso. É só um sanduíche. Não, é... Ele pareceu procurar palavras. É real. Faz um tempo que não como nada real. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Maggie parar. Uma tristeza, um cansaço que ia além do ferimento físico. Seu carro, disse ela, mudando de assunto. Devemos tentar rebocá-lo. Certo. Elliot olhou para seu prato. Sobre isso, eu provavelmente deveria ligar para alguém. Meu telefone estava no carro. Você pode usar o meu. Mas o sinal de celular é ruim aqui, especialmente depois de tempestades. Como que sob encomenda um trovão trovejou ao longe. Maggie olhou pela janela para ver nuvens escuras se reunindo novamente no horizonte. Parece que a segunda rodada está chegando. Ela suspirou. Temos muito disso em outubro. Posso tentar ajudar, ofereceu Elliot. Com suas tarefas, quero dizer. Assim que minha cabeça parar de girar. Maggie levantou uma sobrancelha. Sem ofensa. Mas você não parece um homem que tenha feito muito trabalho na fazenda. Pela primeira vez, um sorriso genuíno cruzou seu rosto, transformando-o completamente. É tão óbvio assim. Seu relógio provavelmente custa mais do que todo o meu rebanho de ovelhas. Ele olhou para seu pulso, como se acabasse de lembrar que o relógio caro estava lá. Ponto justo, mas eu aprendo rápido. Tucker, que estava deitado perto do fogão a lenha, levantou-se e veio descansar sua cabeça no joelho de Elliot. O gesto não passou despercebido por Maggie. Tucker era um excelente juiz de caráter, melhor do que ela, certamente. Vamos ver, disse ela, mas havia menos aspereza em sua voz agora. Primeiro você precisa descansar, ordem médica. Você é médica? Não. Mas eu tratei o suficiente cordeiros machucados para saber quando algo precisa de tempo para curar. O sorriso de Elliot desapareceu e ele a olhou com uma intensidade que a deixou desconfortável. O quê? Perguntou ela. Nada. Ele sacudiu a cabeça levemente. É só esse obrigado, Maggie, por receber um estranho. Não são muitos que fariam isso. A sinceridade em sua voz a pegou de surpresa. Ela se levantou, levando seu prato para a pia. Como eu disse, foi decisão do Tucker. Ela manteve as costas voltadas para ele, com medo de que ele pudesse ver algo em seus olhos que ela não estava pronta para compartilhar. A tempestade está chegando. Preciso proteger o celeiro. Enquanto ela se dirigia à porta, ela acrescentou: sinta-se em casa, mas não fique muito confortável. Assim que as estradas estiverem liberadas, vamos descobrir como levá-lo de volta. Para onde você veio? Ela não esperou sua resposta antes de sair, inalando o cheiro de chuva no ar. Tucker a seguiu, pressionando-se contra sua perna como se sentisse sua inquietação. Não me olhe assim, disse ela ao cachorro. Ele vai embora assim que puder, é assim que funciona. Mas quando um trovão trovejou novamente pelas colinas, Maggie não conseguia se livrar da sensação de que a tempestade havia trazido algo para sua vida que não seria tão fácil de mandar embora quando o céu clareasse. A segunda tempestade atingiu com mais força do que a primeira. Por 3 dias, a chuva atingiu a casa de fazenda, transformando a estrada de terra até a propriedade de Maggie em um rio intransitável de lama. As linhas telefônicas caíram e o sinal de celular, já ruim nas colinas, desapareceu completamente, o que significava que Elliot Grant estava preso. Sinto muito por isso, disse Maggie enquanto eles sentavam à mesa da cozinha na terceira manhã, ouvindo o rádio à pilha anunciar mais avisos de inundação repentina. Assim que as estradas estiverem liberadas, eu o levarei para a cidade. Elliot levantou os olhos do café. Não peça desculpas. Você tem sido mais do que gentil. Sua cor havia voltado e o corte em sua testa estava cicatrizando bem. Ele havia pegado emprestadas algumas roupas do ex-namorado de Maggie que ela nunca se dera ao trabalho de jogar fora. Camisas de trabalho e jeans um pouco curtos para sua altura, mas melhores do que suas roupas de grife enlameadas. Eu deveria pedir desculpas, acrescentou ele. Sou um peso inesperado. Você não é tão ruim, admitiu Maggie, surpreendendo a si mesma. E você ajudou com o vazamento no telhado do celeiro ontem. Mesmo que eu quase caí da escada? Na verdade, essa foi a parte divertida.
Ele riu e Maggie se viu sorrindo em resposta. Era estranho. Essa conversa fácil, o calor em sua cozinha apesar da tempestade lá fora. Por anos, seus dias seguiram o mesmo padrão. Trabalho, solidão, sono, repetir. Agora havia esse homem sentado em frente a ela, com seus olhos gentis e um passado do qual ele claramente estava fugindo. Tucker estava entre eles, sua cabeça apoiada no pé de Elliot, como se o conhecesse para sempre. Traidor, murmurou Maggie. Para o cachorro. Ele tem excelente gosto, disse Elliot com um sorriso. O rádio crepitou com estática, e então anunciou que as estradas da área provavelmente permaneceriam fechadas por pelo menos mais um dia. Bem, Maggie se levantou, já que você está preso aqui, você pode bem ganhar seu sustento. As ovelhas precisam ser alimentadas e preciso verificar uma ovelha prenha. Aponte o caminho, disse Elliot, levantando-se. Prometo não ser completamente inútil. Eles vestiram capas de chuva e botas e seguiram para o celeiro. O vento chicoteava a chuva contra seus rostos enquanto atravessavam o quintal e Maggie estava muito consciente de Elliot atrás dela. Ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia caminhado por essa trilha com ela. No celeiro, o cheiro de feno e animais criava um conforto quente e familiar. As ovelhas se aglomeravam olhando para cima quando eles entraram. Tucker imediatamente foi trabalhar, circulando o rebanho com a confiança de um cão que conhecia bem seu trabalho. Elas são lindas, disse Elliot, observando Maggie verificar uma ovelha prenha. A maioria das pessoas não usa lindas para descrever ovelhas, respondeu Maggie, suas mãos sentindo suavemente os lados do animal. A maioria das pessoas não olha de verdade. Elliot ajoelhou-se ao lado dela. Como ela está? Está chegando perto, talvez uma semana. Maggie acariciou o lado lanoso da ovelha. O nome dela é Daisy. Esta será sua primeira aparição. Você dá nome a todas? Apenas às ovelhas reprodutoras, as que ficam. Ela se endireitou e entregou a Elliot um ancinho. Aqui, seja útil enquanto eu verifico as outras. Para sua surpresa, Elliot enfrentou a tarefa de espalhar feno fresco sem reclamar. Ele era desajeitado no início, mas observou como ela fazia e ajustou sua técnica. Quando terminaram de alimentar os animais, suas roupas caras emprestadas estavam cobertas de feno e sujeira, mas ele estava sorrindo. O quê? Perguntou Maggie, pegando-o, olhando para ela. Nada. É só... Você está em seu elemento aqui. É bom ver alguém tão conectado ao que faz. Suas palavras a deixaram desconfortável, não porque não fossem verdadeiras, mas porque eram. A fazenda era sua vida, seu refúgio, sua fortaleza contra a decepção. Ter alguém vendo isso tão claramente era desconcertante. É só trabalho, disse ela, se afastando. Vamos voltar para a casa antes que a chuva piore. Mas enquanto eles caminhavam de volta pelo quintal, o vento de repente aumentou, quase derrubando Maggie. A mão de Elliot se estendeu, estabilizando-a, seus dedos quentes através da manga de seu casaco. Obrigada, ela murmurou, afastando-se rapidamente. Fica assim às vezes. Dentro, eles tiraram suas roupas molhadas na despensa. Maggie estava dolorosamente consciente da presença de Elliot, enquanto eles se moviam um ao redor do outro no pequeno espaço. Ele cheirava a chuva, feno e algo mais, algo caro e distintamente citadino que se agarrava a ele apesar dos dias na fazenda. Vou fazer o almoço, disse ela, escapando para a cozinha, enquanto ela preparava uma refeição simples de sopa e pão. Ela podia ouvir Elliot na sala de estar adicionando lenha à lareira. Era muito fácil se acostumar com isso. O som de outra pessoa se movendo em seu espaço, o calor da conversa durante as refeições, a ajuda com as tarefas diárias. Muito fácil esquecer que nada disso era permanente. A chuva finalmente parou. No dia seguinte, deixando para trás um mundo lavado e brilhando sob a luz do sol de outono. Elliot estava na varanda, respirando o ar fresco da manhã. Pela primeira vez em meses, talvez anos, sua mente estava quieta, sem telefonemas, sem reuniões, sem o desfile interminável de pessoas querendo coisas dele. Apenas isso, céu e terra e o trabalho honesto do dia que se aproximava. As estradas
Devem estar transitáveis à tarde, disse Maggie, juntando-se a ele na varanda. Posso levá-lo a Oak Ridge, então. Você pode ligar para alguém sobre seu carro, pegar um hotel até que ele seja consertado. Elliot assentiu, ignorando a estranha pontada que suas palavras causaram. Obrigado. Pare de me agradecer, disse. Ela, sua voz rouca, mas não unkind. Vamos, preciso verificar a linha da cerca no pasto leste. Partes provavelmente foram levadas pela tempestade. Eles caminharam lado a lado por campos ainda encharcados de dias de chuva, Tucker correndo à frente e depois circulando de volta como se para apressá-los. As ovelhas salpicavam a encosta, brancas contra o verde. Quanto tempo você mora aqui? Perguntou Elliot. 10 anos. Comprei quando a terra estava barata, depois que a fábrica fechou. Todos disseram que eu estava louca. Por que você fez isso? Maggie ficou quieta por um momento. Precisa de um lugar para pertencer, eu acho. Meus pais morreram quando eu tinha 20 anos. Acidente de carro. Depois disso, ela deu de ombros. As cidades nunca pareciam certas. Muitas pessoas, nenhuma delas, realmente te vendo. Elliot entendia esse sentimento melhor do que ela sabia. E a criação de ovelhas? Minha avó criava ovelhas. Passava os verões com ela quando criança. Era o único lugar onde me sentia segura. Ela o olhou. Sua vez. De quem você estava? Fugindo quando seu carro saiu da estrada? A franqueza da pergunta o pegou de surpresa. Em seu mundo, as pessoas falavam sobre verdades dolorosas, as envolviam em gentilezas. De tudo. A palavra saiu antes que ele pudesse pará-la. Da minha empresa, do meu noivado, da minha vida. Maggie assentiu como se essa fosse uma resposta perfeitamente razoável. Ruim? O pior. Ele suspirou. Meu sócio desfalcou milhões. A empresa está em ruínas. Minha noiva me deixou. A imprensa fez a festa. Então, você dirigiu pelo país sem nenhum plano. Basicamente. Eles chegaram a uma parte da cerca que de fato havia sido levada pela água. Maggie avaliou o estrago. Então entregou a Elliot um par de luvas de trabalho do bolso. Segure esses postes enquanto eu prendo o arame. Ela instruiu. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, o trabalho físico estranhamente reconfortante. Elliot se viu observando as mãos de Maggie. Fortes, capazes, movendo-se com eficiência, prática. Tão diferentes dos dedos bem manicurados de Catherine, que nunca tocaram nada mais áspero que seda. Você está me encarando, Maggie disse sem levantar a cabeça. Desculpa, é só... Você sabe exatamente o que está fazendo. É impressionante, ela bufou. É só consertar cerca, não é ciência de foguetes. Ainda assim, você construiu algo real aqui, nos seus próprios termos. Desta vez ela olhou para cima, seus olhos verdes encontrando os dele com uma intensidade que o fez prender a respiração. E você não? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Ele tinha. Sua empresa havia sido bem-sucedida, sim, mas olhando para trás, muito do que ele construíra parecia vazio, projetado para impressionar, competir, vencer, não para realmente satisfazer ou sustentar. Eu pensei que tinha, ele disse honestamente. Agora não tenho tanta certeza. Maggie pareceu considerar isso, então acenou com a cabeça. Isso é um começo, pelo menos. Um começo para quê? Descobrir o que importa. Ela voltou-se para a cerca. Me passe os alicates. Ao meio-dia, eles haviam reparado a maior parte dos danos e estavam voltando para a casa quando Tucker, de repente, correu em direção a um grupo de árvores na beira da propriedade. Tucker! Maggie chamou, mas o cachorro continuou andando. Droga! Ele provavelmente encontrou outra lebre. Eles o seguiram, passando por uma pequena colina que dava para um riacho, inchado com água da chuva. Tucker estava latindo à beira d'água, onde Elliot podia ver algo escuro meio submerso na correnteza. É um carro, ele percebeu com uma sensação de afundamento. Meu carro. O sedã preto e elegante estava de bico para baixo no riacho, a água fluindo pelas janelas quebradas. Devia ter sido levado rio abaixo durante o auge da tempestade. Bem, isso complica as coisas, disse Maggie. Elliot olhou para os destroços de seu carro de $80 mil e sentiu nada. Nenhum desânimo, nenhuma raiva,
nem mesmo aborrecimento. Apenas uma estranha sensação de libertação, como se o último laço com sua antiga vida tivesse sido cortado. Ele começou a rir. Maggie olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Você está bem? Perfeito, ele disse entre risos. Absolutamente perfeito. Passei mais tempo escolhendo aquele carro do que minha última casa. E agora ele simplesmente se foi. O seguro vai cobrir, Maggie apontou. Não é isso o ponto. Ele se virou para ela, ainda sorrindo. Por anos, eu medi tudo pelo que custava. Aquele carro, meu relógio, meu apartamento, todos eram apenas símbolos de status. E nenhum deles significou absolutamente nada quando tudo desmoronou. Maggie o estudou, sua expressão ilegível. Então, o que significa alguma coisa? A pergunta o serenou. Ele olhou em volta. Para as colinas onduladas, o celeiro simples ao longe para Tucker, que havia se entediado com o carro afundado e agora estava farejando a base de uma árvore. E finalmente para Maggie, com seu rosto salpicado de sardas e olhos que nunca desviaram das verdades difíceis. Isso, ele disse simplesmente, trabalho de verdade, conexões reais, sem fingimento. Algo mudou em sua expressão, um amolecimento que ela rapidamente mascarou. Você está na minha fazenda há 4 dias. Não tenha uma epifania rural só porque consertou uma cerca, mas suas palavras careciam de sua mordida habitual. E quando eles voltaram para a casa, estavam um pouco mais próximos do que antes. Depois do almoço, Maggie tirou um celular antigo de uma gaveta. O sinal voltou, ela disse, deslizando-o pela mesa para Elliot. Você deveria fazer suas ligações. Elliot olhou para o telefone por um longo momento. Era isso, o momento em que ele se reconectava com o mundo de que havia fugido. Havia pessoas que ele deveria ligar, seu advogado, sua irmã, talvez até Catherine, embora esse pensamento tivesse pouco apelo agora. O que você vai fazer? Perguntou Maggie, observando-o. Depois que você voltar à civilização? Eu não sei, ele admitiu. A empresa provavelmente é irrecuperável. Eu poderia começar de novo, eu suponho. Indústria diferente, abordagem diferente. É isso que você quer? De novo com as perguntas diretas que eliminavam toda a pretensão. Elliot se viu respondendo com a mesma honestidade. Uma semana atrás eu teria dito sim sem hesitação. Agora não tenho certeza. Maggie acenou com a cabeça e se levantou. Vou te dar um pouco de privacidade. Quando ela se moveu para sair, Elliot agarrou sua mão. Maggie! Ela olhou para as mãos unidas deles, depois para o rosto dele, sua expressão cautelosa. Obrigado, ele disse suavemente. Não apenas por salvar minha vida, por, eu não sei, ser real. Um rubor coloriu suas bochechas e ela gentilmente puxou a mão. Faça suas ligações, Elliot. Descubra seu próximo passo. Depois que ela saiu, Elliot ficou olhando para o telefone por um longo tempo antes de finalmente pegá-lo. Ele discou, um número que conhecia de cor. Emma, sou eu. A voz chocada de sua irmã veio através do telefone, seguida por uma enxurrada de perguntas. Estou bem, estou a salvo. Eu só precisava ir embora. Não, eu ainda não estou voltando. Preciso de algum tempo para pensar. Ele respondeu às perguntas dela o mais vagamente possível, prometendo ligar novamente em breve, mas sem oferecer um prazo para seu retorno. Quando desligou, sentiu uma estranha mistura de alívio e culpa. Olhando pela janela, ele podia ver Maggie no jardim, colhendo os vegetais que restavam antes da primeira geada. Tucker estava sentado perto, sempre vigilante. A cena era tão pacífica, tão distante do caos que ele havia deixado para trás. Ele discou outro número. Jake, sou Grant. Preciso de um favor. Maggie não perguntou sobre as ligações de Elliot, e ele não ofereceu a informação. Eles passaram a tarde em silêncio amigável, Maggie preservando os últimos tomates dela, Elliot consertando uma cadeira bamba que precisava de conserto há meses. Você não é péssimo nisso, Maggie observou, observando-o lixar as bordas ásperas. Elogios magníficos, ele brincou. Eu costumava construir coisas na faculdade, móveis principalmente, antes de me envolver no mundo das finanças. Por que você parou? Elliot deu de ombros. Sem tempo. Sem espaço em Nova York.
Sem necessidade real quando você pode comprar o que quiser. Parece vazio. Era. Ele olhou para ela. Eu não percebi o quão vazio estava até agora. Seus olhos se encontraram por um momento demais, e Maggie se afastou. Primeiro concentrando-se em lacrar potes de molho de tomate. Eu estava pensando, Elliot disse cuidadosamente, eu poderia ficar mais alguns dias, ajudar por aqui, até que minha situação com o carro seja resolvida. Maggie não olhou para cima. Você ia se entediar em uma semana. Eu não acho. Você não pertence aqui, Elliot. Sua voz era suave, mas firme. Este não é seu mundo. Talvez meu mundo não estivesse funcionando para mim. Agora ela o olhou, sua expressão séria. Este não é um filme romântico onde o rico cara da cidade se encontra interpretando um fazendeiro. A vida real não funciona assim. Eu sei disso, ele colocou a lixa de lado. Não estou dizendo que quero comprar um rebanho de ovelhas. Estou apenas dizendo, eu gostaria de mais um pouco de tempo, antes de ter que decidir o que vem a seguir. Maggie ficou em silêncio por tanto tempo que Elliot pensou que ela ia recusar. Finalmente ela suspirou. Uma semana. Você pode ficar no quarto de hóspedes, ajudar com as tarefas. Depois disso, nós reavaliamos. Não era muito, mas era algo. Feito. Naquela noite, Maggie acordou com os latidos de Tucker. Vestida com seu roupão, ela desceu correndo as escadas para encontrar Elliot já na cozinha, olhando pela janela. O que é? Ela perguntou. Coiotes, acho. Ele apontou para onde as sombras se moviam na beira do quintal, os olhos brilhando na escuridão. Tucker os ouviu primeiro. Eles observaram juntos enquanto os cães selvagens rondavam à beira da propriedade, seus uivos carregados pelo ar noturno. Tucker estava em alerta, rosnando baixo em sua garganta. Eles não vão se aproximar, disse Maggie. Não com Tucker aqui, e eles não conseguem chegar às ovelhas no celeiro. Mas enquanto ela falava, um dos coiotes avançou testando os limites. Tucker latiu furiosamente e, sem pensar, Elliot abriu a porta para deixá-lo sair. Não! Que Maggie gritou, mas era tarde demais. Tucker disparou pelo quintal perseguindo o coiote de volta. Mas em vez de retornar, ele continuou a perseguição, desaparecendo na escuridão com a matilha em seus calcanhares. Tucker! Maggie chamou, o pânico subindo em sua voz. Ela se virou para Elliot, a raiva brilhando em seus olhos. Por que você fez isso? Ele não é treinado para lutar contra coiotes. Desculpa, eu não pensei. É isso mesmo, você não pensou. Ela pegou uma lanterna e seu casaco. Fique aqui. Que nada, disse Elliot, já calçando suas botas. A culpa é minha. Vou com você. Eles procuraram por quase uma hora, chamando o nome de Tucker na escuridão. A temperatura havia baixado e a respiração dele saía em baforadas brancas no feixe da lanterna. Tucker! A voz de Maggie estava ficando rouca. Onde você está, garoto? Quando eles passaram por uma colina, ouviram um gemido fraco. Maggie girou a lanterna em direção ao som e pegou o reflexo dos olhos de Tucker. Ele estava mancando em direção a eles, seu casaco preto e branco visível no feixe. Tucker! Maggie correu até ele, ajoelhando-se enquanto o cachorro a alcançava. Você está bem, garoto? Tucker gemeu novamente, levantando uma pata. O sangue empapou a pelagem, em seu lado, mas o ferimento não parecia profundo. Ele está machucado, disse Maggie, passando as mãos por ele. Mas não acho que seja grave. O alívio em sua voz era palpável, e quando ela olhou para Elliot, havia lágrimas em seus olhos, se de raiva ou medo, ele não conseguia dizer. Desculpa, ele disse ajoelhando-se ao lado dela. Eu não estava pensando. Na cidade os cachorros perseguem esquilos e voltam. Eu não percebi. Ele é tudo o que eu tenho, disse Maggie, sua voz quebrando. Você entende isso? Ele é tudo. A vulnerabilidade em seu rosto atingiu Elliot como um golpe físico. Ele já vira forte e capaz, autossuficiente. Mas isso, essa emoção crua, era algo que ela mantinha cuidadosamente escondido. Eu entendo, ele disse suavemente. E sinto muito. De verdade. Tucker lambeu o rosto de Maggie. Então, para sua aparente surpresa, virou-se
e lambeu a mão de Elliot. Apesar de tudo, um pequeno sorriso puxou seus lábios. Traidor, ela murmurou, para o cachorro. Então para Elliot, me ajude a levá-lo de volta para casa. Eu tenho um kit de primeiros socorros para os animais. Precisaremos limpar esse corte. Eles caminharam lentamente de volta, Tucker mancando entre eles. A raiva havia desaparecido do rosto de Maggie, substituída pelo cansaço e pela preocupação persistente. Ele vai ficar bem, Elliot a assegurou. Ele é resistente. Como sua dona, disse Maggie com um sorriso cansado. Na casa, eles trabalharam juntos para limpar o ferimento de Tucker e enfaixar sua pata. O cachorro suportou suas ministrações com surpreendente paciência, seus olhos se movendo de um para o outro, como se estivessem supervisionando seu trabalho. Quando terminaram, Tucker deitou a cabeça no colo de Maggie, sua cauda batendo fracamente no chão. Bom garoto, ela sussurrou acariciando sua cabeça. Você me assustou. Nós dois, acrescentou Elliot. Ele hesitou, então gentilmente colocou a mão no ombro de Maggie. Eu realmente sinto muito. Ela cobriu a mão dele com a dela apenas por um momento. Eu sei. Nenhum deles mencionou que sua estadia de uma semana tinha acabado de começar, ou que em 7 dias ele teria que decidir se voltava para uma vida em ruínas ou traçava um novo curso. Por enquanto, na quietude da cozinha com Tucker seguro entre eles, bastava simplesmente ser. Mas quando Maggie finalmente voltou para a cama, deixando Elliot para acomodar Tucker em sua cama perto do fogão a lenha, ela não conseguiu se livrar da sensação de que algo fundamental havia mudado. Em sua solidão cuidadosamente construída, uma porta havia se aberto, uma que seria difícil de fechar novamente quando Elliot Grant inevitavelmente fosse embora. Os dias em uma fazenda seguem o ritmo do sol e as necessidades dos animais, não os horários artificiais da vida na cidade. Elliot descobriu isso rapidamente, quando sua estadia de uma semana se estendeu para o 4º dia. Ele acordava antes do amanhecer, comia refeições simples quando a fome batia e ia para a cama todas as noites com os músculos doloridos de um trabalho honesto, e ele nunca se sentira mais vivo. Você está segurando errado, disse Maggie, ajustando sua pegada nas tesouras. Eles estavam no celeiro, e ela estava ensinando-o a aparar as cascos de uma ovelha. Uma tarefa que Elliot nunca havia imaginado a si mesmo fazendo um mês atrás. Assim? Ele perguntou seguindo sua orientação. Melhor. Ela ficou perto dele, seus braços estendendo-se para demonstrar. Firme, mas gentil, assim como com as pessoas. A ovelha entre eles balou impacientemente. Desculpa, Mabel, Elliot disse, ao animal. Estou aprendendo no trabalho. A risada de Maggie estava quente contra sua orelha. Ela não está impressionada. Nenhum deles mencionou que sua semana estava mais da metade do caminho. Nenhum deles mencionou as ligações que ele fez para o mundo exterior ou a decisão que se aproximava a cada dia que passava. Em vez disso, eles trabalharam lado a lado, compartilhando refeições e, gradualmente, histórias. Elliot aprendeu que Maggie já havia ficado noiva de um homem que não conseguia lidar com sua independência. Ela aprendeu que ele havia começado sua empresa do nada, dormindo nos sofás dos amigos durante os anos magros antes que o sucesso o encontrasse. No 5º dia, eles se moviam um em torno do outro com a facilidade de pessoas que se conheciam há muito mais tempo. Elliot podia antecipar quando Maggie precisava que a forquilha de feno fosse passada para ela. Ela sabia exatamente como ele gostava de seu café pela manhã. Era confortável e para ambos totalmente desconcertante. Você nunca me contou o que aconteceu com sua noiva, disse Maggie enquanto eles sentavam na varanda naquela noite, observando o pôr do sol pintar as colinas de dourado. Tucker estava entre eles, sua pata ferida quase curada. Elliot deu um gole em sua xícara de chá. Catherine, ele disse, o nome parecendo estranho em sua língua, como se pertencesse a outra vida. Ela foi embora quando o escândalo estourou. Disse que precisava de alguém estável. Nossa, a coisa engraçada é que eu nem fiquei tão desolado. Decepcionado, sim. Embaraçado, definitivamente. Mas percebi mais tarde
que o que mais doía era meu orgulho, não meu coração. Maggie considerou isso. Então você não a amava? Eu pensei que sim. Ele olhou para o céu que escurecia. Nós fazíamos sentido no papel, ambos bem-sucedidos, de origens semelhantes. Ela era bonita, sofisticada, a parceira perfeita para jantares de negócios e eventos de caridade. Mas não acho que eu a conheci de verdade, ou ela a mim. Ele se virou para olhar para Maggie. Não assim. Algo brilhou em seus olhos, incerteza talvez, ou medo. Ela se levantou rapidamente, quebrando o momento. Está ficando frio, devemos entrar. Elliot queria alcançar a mão dela, pedir que ela ficasse, mas ele se conteve. As paredes de Maggie foram construídas a partir de anos de decepção, e ele ainda era de muitas maneiras um estranho passando por sua vida. Em vez disso, ele a seguiu para dentro, onde o calor do fogão a lenha e a companhia silenciosa da noite que se aproximava esperavam. Na manhã seguinte, Maggie levantou cedo e saiu, enquanto Elliot ainda estava dormindo. Ela precisava de espaço para pensar, para respirar sem sua presença, preenchendo todos os cantos de sua casa e pensamentos. Ela caminhou até o pasto distante com Tucker, mancando levemente ao seu lado. O ar de outono estava fresco, as colinas vibrantes com folhas que mudavam de cor. Era sua época favorita do ano, quando o mundo se transformava antes de se instalar no descanso do inverno. "O que eu estou fazendo, Tucker?" Ela perguntou ao cachorro, que a olhou com sua expressão usual de sabedoria. "Ele vai embora em 2 dias, de volta à sua vida real." Tucker não ofereceu resposta, apenas se pressionou contra sua perna enquanto eles caminhavam. A verdade era que Maggie havia se acostumado à presença de Elliot muito rapidamente. Suas perguntas atenciosas, suas mãos dispostas, sua risada que parecia ficar mais fácil a cada dia que passava. A maneira como ele a olhava, não com pena por sua existência solitária, mas com admiração genuína. Era perigoso esse sentimento. Ela havia construído sua vida cuidadosamente, construído muros para se proteger exatamente desse tipo de vulnerabilidade. No alto da colina, ela parou. Ao longe, ela podia ver o contorno de sua casa de fazenda, fumaça saindo da chaminé. Elliot deve estar acordado, fazendo café, atiçando a lareira, brincando de casinha em um mundo que não era dele, porque essa era a verdade, não era? Não importava o quão natural ele parecia aqui. Ele pertencia a outra vida, reuniões do conselho e negócios, restaurantes elegantes e vistas de cobertura. Mais cedo ou mais tarde, aquele mundo o chamaria de volta, e ela estaria sozinha novamente, assim como sempre esteve. Com um suspiro, Maggie voltou para a casa. Ela sabia desde o início que isso era temporário. Era tolice desejar algo mais. Quando ela chegou ao quintal, ficou surpresa ao ver Elliot lá fora conversando com um homem que ela não reconhecia. Uma caminhonete brilhante estava estacionada em sua entrada, fora de lugar contra os edifícios, agrícolas desgastados. Tucker latiu e correu à frente, sua lesão esquecida em sua excitação com o visitante. Maggie seguiu com mais cautela. "Aí está você", disse Elliot quando ela se aproximou. "Maggie, este é o Jake, um velho amigo meu." "Jake, esta é Maggie Holloway." O estranho estendeu a mão. Ele era alto e bem vestido, com um sorriso fácil que não chegava totalmente aos olhos. "Prazer em conhecê-la, Sra. Holloway. Elliot me contou muito sobre você." "Contou?" Maggie apertou sua mão brevemente, então olhou para Elliot para obter uma explicação. "Jake trouxe algumas coisas da cidade", disse Elliot, "incluindo um telefone novo. E uma atualização sobre sua situação", acrescentou Jake. "Precisamos conversar, Elliot. As coisas estão se movendo rapidamente." Lá estava, o mundo real invadindo qualquer paz temporária que eles haviam encontrado. Maggie sentiu um frio se instalar em seu peito. "Vou deixá-los dois se atualizar", ela disse, caminhando em direção à casa. "Na verdade", disse Jake, colocando a mão no bolso do casaco, "eu trouxe algo para você também, Sra. Holloway." Ele entregou a ela uma revista. A capa brilhante apresentava uma foto de Elliot em um terno caro, sua expressão séria e imponente. A manchete dizia: "Império Grant em crise. Traição, roubo e a queda de um gigante da tecnologia."
Maggie olhou para a imagem, depois para o verdadeiro Elliot parado diante dela, com jeans sujos de lama e a camisa de flanela de seu ex. O contraste era chocante. Achei que você gostaria de saber quem você tem abrigado, disse Jake com um sorriso que não chegava aos olhos. Jake! A voz de Elliot continha um aviso. Tudo bem, disse Maggie, sua voz cuidadosamente neutra. Vou entrar. Ela se afastou, a revista pesada em suas mãos, Tucker a seguindo de perto. Dentro da casa, ela colocou a revista na mesa da cozinha e ficou olhando para o estranho na capa que usava o rosto de Elliot. Levou quase 1 hora para Elliot entrar. Quando o fez, sua expressão estava preocupada. Maggie, eu posso explicar. Sem necessidade. Ela gesticulou para a revista. Seu amigo deixou as coisas bem claras. Jake não sabe de tudo. E eu sei. Ela finalmente o olhou diretamente. Eu sei que você é Elliot Grant, magnata da tecnologia. Eu sei que sua empresa está com problemas. Eu sei que você fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Suas palavras doeram, mas Elliot não recuou. É verdade. Mas não é toda a verdade. Então, qual é? Ela cruzou os braços. Porque, do meu ponto de vista, você tem estado a jogar algum tipo de jogo. Menininho rico se encontrando em uma fazenda de ovelhas? É isso? Não. Elliot aproximou-se. Nada disso foi um jogo, não para mim. Então, por que esconder quem você realmente é? Por que não me contar tudo desde o começo? Porque eu não queria que você me olhasse do jeito que está me olhando agora. Sua voz suavizou, como se eu fosse outra pessoa, alguém que você não conhece. Maggie queria permanecer zangada. A raiva era mais segura do que as outras emoções que a agitavam por dentro. Mas ver a dor genuína em seus olhos a deixou em apuros. O que seu amigo queria? Ela perguntou em vez disso. Elliot suspirou, passando a mão pelos cabelos. A empresa está falindo. O conselho se reúne na próxima semana para decidir o seu destino. Jake acha que eu deveria voltar, tentar, salvar o que puder. E o que você acha? Eu acho. Ele olhou ao redor da cozinha para o ambiente simples que se tornara tão familiar. Acho que tenho sido mais feliz aqui, consertando cercas e aparando cascos de ovelhas, do que jamais fui naquele escritório. A honestidade em sua voz fez algo apertar no peito de Maggie. Isso é só a novidade falando. Coisas novas sempre parecem melhores. Não é isso. Elliot se aproximou, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para encontrar seu olhar. É você, Maggie. O jeito como você vive, honestamente, em seus próprios termos, sem pretensão, sem jogos. Nunca conheci ninguém como você. Ela desviou o olhar, desconfortável com a intensidade em seus olhos. Você não me conhece de verdade. Não conheço? Ele estendeu a mão, gentilmente virando o rosto dela de volta para o dele. Eu sei que você fala com suas ovelhas quando pensa que ninguém está ouvindo. Eu sei que você lê romances policiais antes de dormir. Eu sei que você é a pessoa mais forte e independente que eu já conheci, e isso te aterroriza precisar de mais alguém. Lágrimas picaram os olhos de Maggie, e ela as piscou com raiva. Pare. Por quê? Porque você vai embora. As palavras explodiram dela. Em 2 dias, você terá ido. De volta à sua vida de verdade. E eu estarei aqui exatamente onde sempre estive. Elliot ficou quieto por um momento. E se eu não voltasse? E se eu ficasse? A pergunta pairou no ar entre eles, impossível e tentadora ao mesmo tempo. Você não pode ficar aqui, disse Maggie suavemente. Este não é seu mundo. Poderia ser. Ele pegou a mão dela, seus dedos quentes contra os dela. Se você quisesse que fosse. Maggie se afastou, o momento demais, muito cedo. Você precisa resolver sua própria vida antes de começar a imaginar. Uma comigo. A dor passou por seu rosto, mas ele assentiu. Você está certa, me desculpe. Não precisa se desculpar, apenas seja honesto. Ela pegou a revista e entregou a ele. Começando por isso, me conte tudo, Elliot, toda a verdade. E ele o fez. Eles se sentaram à mesa da cozinha, enquanto ele explicava como seu sócio, Mark, vinha desviando fundos por anos. Como o escândalo tinha surgido apenas semanas antes de seu casamento planejado com Catherine,
a dona da galeria que estava mais interessada em sua conta bancária do que em seu coração. Como ele havia fugido de Nova York quando a imprensa transformou sua vida em notícia de primeira página, dirigindo sem rumo até que a tempestade o trouxe até a porta dela. Eu estava fugindo, ele admitiu, da confusão, da responsabilidade, da vida que eu construí e que de repente se tornou uma prisão. E agora? Maggie perguntou. O que você quer agora? Elliot olhou para ela, sua expressão aberta e vulnerável. Começar de novo. Construir algo real. Seja uma nova empresa ou algo completamente diferente. A implicação pairou entre eles, não dita, mas clara. Maggie se levantou precisando de distância da intensidade de seu olhar. Não é tão simples. Poderia ser. Elliot também se levantou, mas não se moveu em direção a ela. Eu não estou pedindo promessas, Maggie. Apenas uma chance para descobrir se há algo aqui que vale a pena explorar. Antes que ela pudesse responder, Tucker latiu de repente, correndo para a porta. Um momento depois, eles ouviram um veículo subindo a entrada. Você está esperando alguém? Elliot perguntou. Maggie balançou a cabeça e foi até a janela. Um carro preto e elegante estava parando ao lado da caminhonete de Jake. Quem na terra? A porta do carro abriu e uma mulher saiu. Ela era alta e esguia, vestida com roupas que gritavam dinheiro e vida na cidade. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, apesar da viagem em estradas rurais. Elliot veio se posicionar ao lado de Maggie, seu corpo ficando tenso ao ver a visitante. Quem é essa? Maggie perguntou, embora ela já suspeitasse da resposta. Catherine, disse Elliot, sua voz plana. Minha ex-noiva. Catherine Rothschild era exatamente o tipo de mulher que Maggie havia imaginado com Elliot, elegante, polida e completamente fora de lugar em uma fazenda de ovelhas. Seus saltos afundaram na lama do quintal enquanto ela se aproximava da casa, sua expressão uma mistura de determinação e desgosto. Elliot, ela chamou, avistando-o pela porta aberta. Graças a Deus eu te encontrei, você não acreditaria na viagem até aqui? Tucker rosnou baixo em sua garganta. Maggie colocou uma mão em sua cabeça para silenciá-lo. Depois pisou na varanda. Posso ajudar? Ela perguntou. Catherine olhou-a de cima a baixo, observando as roupas de trabalho e as botas de Maggie com julgamento mal disfarçado. Você deve ser a fazendeira que Jake mencionou. Eu sou Catherine Rothschild, a noiva de Elliot. Ex-noiva, Elliot corrigiu, vindo se posicionar ao lado de Maggie. O que você está fazendo aqui, Catherine? O que você acha? Eu vim te trazer de volta para Nova York. Ela tentou subir os degraus da varanda em seus sapatos impraticáveis. Precisamos conversar em particular, querido. Qualquer coisa que você tenha para me dizer, você pode dizer na frente de Maggie, disse Elliot firmemente. As feições perfeitas de Catherine endureceram levemente. Tudo bem. O conselho se reúne na segunda-feira. Se você não estiver lá, eles votarão para liquidar a empresa. Tudo o que você construiu terá ido embora. Eu estou ciente da situação. Está? Porque você tem estado a fazer o papel de fazendeiro enquanto sua vida desmorona. Catherine olhou ao redor com desdém, indisfarçado. Essas pequenas férias já duraram o suficiente, você não acha? Maggie sentiu-se enrijecer com o tom de Catherine. Ela havia sido dispensada por pessoas como esta antes. Gente rica da cidade que via seu estilo de vida como pitoresco na melhor das hipóteses, patético na pior. Eu acho, disse Elliot cuidadosamente, que você deveria explicar por que você realmente está aqui, Catherine. Você deixou seus sentimentos bem claros quando devolveu meu anel. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Catherine antes que ela o alisasse com um sorriso praticado. Aquilo foi um erro. Eu fiquei chocada com tudo o que aconteceu com Mark. Mas eu tive tempo para pensar, e agora sei que podemos superar isso juntos. Ela alcançou a mão de Elliot, mas ele recuou. Você foi embora quando as coisas ficaram difíceis, quando minha reputação foi danificada. Eu estava confusa, assustada. A voz de Catherine suavizou para um tom suplicante que soou ensaiado aos ouvidos de Maggie. Mas eu nunca parei de te amar, Elliot. Podemos consertar isso. Sua empresa, nosso relacionamento, tudo.
Maggie sentiu-se de repente fora do lugar, uma intrusa em um drama que não tinha nada a ver com ela. Ela começou a se mover de volta para a porta, mas Elliot segurou seu braço gentilmente. "Fique", ele disse baixinho. Então, para Catherine, "Eu não sou a mesma pessoa que deixou Nova York, e eu não acho que quero as mesmas coisas mais." Os olhos de Catherine se estreitaram enquanto ela olhava entre eles. A compreensão surgiu em seu rosto, seguida pela descrença. "Você não pode estar falando sério", ela disse. "Ela? É para isso que sua pequena crise de fé levou?" "Chega." A voz de Elliot era firme. "Você não conhece Maggie. Você não sabe nada sobre minha vida aqui." "Vida? Você não tem uma vida aqui, Elliot. Você está se escondendo." Catherine se aproximou, abaixando a voz. "O que este lugar poderia te oferecer que se compara ao que tínhamos? Ao que poderíamos ter novamente?" Era a pergunta que Maggie vinha se fazendo desde que Elliot sugeriu ficar. O que sua simples fazenda poderia oferecer a alguém como ele? Um homem acostumado à riqueza, influência e todos os luxos que o dinheiro poderia comprar? Para sua surpresa, Elliot riu. Não com maldade, mas com genuína diversão. "Sabe, uma semana atrás eu poderia ter tido dificuldades em responder a isso. Mas agora..." Ele olhou ao redor da fazenda, depois para Maggie. "Agora eu sei exatamente o que este lugar oferece que eu nunca tive em Nova York." "E o que é isso?" Catherine perguntou friamente. Paz, propósito, honestidade. Seus olhos encontraram os de Maggie. "Uma chance de ser a pessoa que eu quero ser, não a pessoa que todos esperam." O rosto de Catherine endureceu. "Você está cometendo um erro. Essa paixão não vai durar. Você vai sentir falta da cidade, sua vida real. Você vai se arrepender de acabar no meio do nada com ovelhas e sujeira e..." Ela fez um gesto para Maggie. "Alguém que nunca poderia entender seu mundo." Suas palavras atingiram muito perto dos próprios medos de Maggie. Ela se afastou do leve aperto de Elliot e recuou. "Ela está certa", disse Maggie baixinho. "Eu não pertenço ao seu mundo, Elliot. E eventualmente você vai lembrar que você não pertence ao meu." "Maggie", Elliot começou, mas ela balançou a cabeça. "Você deveria conversar com Catherine, resolver as coisas." Ela olhou para a mulher elegante, depois para Elliot. "Você tinha uma vida antes de acabar aqui. Você não pode simplesmente jogá-la fora." Antes que qualquer um pudesse responder, Maggie chamou Tucker e se afastou, indo em direção ao celeiro, onde poderia ficar sozinha com seus pensamentos. Atrás dela, ela ouviu a voz de Catherine, agora mais suave, mais persuasiva. Maggie não diminuiu a velocidade para ouvir o que ela estava dizendo. Algumas verdades eram dolorosas demais para serem enfrentadas de frente. Elliot a encontrou uma hora depois, sentada em uma fardo de feno no celeiro, a cabeça de Tucker em seu colo. O cachorro abanou o rabo com a aproximação de Elliot, mas não se moveu de sua posição. "Ela se foi", disse Elliot, sentando-se ao lado de Maggie. "Eu chamei um táxi para ela." Maggie assentiu, ainda acariciando a pele de Tucker. E nada. O que quer que ela e eu tivéssemos acabou. Acabou há muito tempo, provavelmente até antes do escândalo. Eles ficaram em silêncio por um momento. O único som, o suave movimento das ovelhas em seu curral e os suspiros contentes de Tucker. "Ela não estava errada, sabe?" Maggie finalmente disse. "Sobre nós sermos de mundos diferentes. Diferente não significa incompatível." Elliot se virou para encará-la. "Maggie, olhe para mim." Ela o fez relutantemente. "Eu sei o que você está pensando. Que isso é apenas temporário. Que eu estou apenas fugindo dos meus problemas e usando sua fazenda como um esconderijo." Ele pegou a mão dela e desta vez ela não se afastou. "Mas isso não é o que está acontecendo. Pelo menos não mais." "Então, o que está acontecendo?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Eu estou encontrando meu caminho de volta para a pessoa que eu sempre fui destinado a ser. Antes do dinheiro e do status e de todas as coisas que não importam realmente." Ele apertou a mão dela. "Aí eu estou me apaixonando por uma mulher que me vê. Realmente me vê, pela primeira vez na minha vida." A palavra amor pairou no ar entre eles, frágil,
e nova. O coração de Maggie acelerou, mas anos de decepções a tornaram cautelosa. Foi menos de 2 semanas, ela disse. Você não pode saber disso. Algumas coisas você simplesmente sabe. Elliot sorriu. Como quando eu abri meus olhos no seu quarto de hóspedes e te vi parada ali. Algo dentro de mim disse, preste atenção. Isso importa. Apesar de si mesma, Maggie sentiu um sorriso puxando seus lábios. Isso provavelmente foi só a concussão falando. Elliot riu. Talvez. Ou talvez tenha sido a cabeça mais limpa que eu tive em anos. Ele levantou a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, seu toque suave. Eu tenho que voltar. Para Nova York, ele disse suavemente. Há responsabilidades que eu não posso simplesmente abandonar. Pessoas que dependem de mim, cujo sustento está em jogo. Maggie assentiu, o breve calor em seu peito esfriando. Eu entendo. Mas eu estou voltando, ele continuou. Se você me deixar... Elliot, eu não estou pedindo que você mude sua vida. Eu não estou pedindo promessas. Eu estou apenas pedindo uma chance. Seus olhos encontraram os dela, sinceros e esperançosos. Uma chance de ver se o que começou aqui poderia crescer em algo real. Maggie desviou o olhar para sua fazenda. Os campos que ela havia cultivado sozinha por tanto tempo. O futuro que ela havia planejado na solidão. A mudança era aterrorizante. Confiar em outra pessoa, ainda mais. Eu estive sozinha por muito tempo, ela disse finalmente. Estou acostumada, confortável com isso até. Eu sei. A voz de Elliot era gentil. E se isso é o que você realmente quer, eu vou respeitar. Mas eu não acho que seja, não mais. Ele estava certo, embora ela tivesse medo de admitir. Esses últimos dias com Elliot haviam despertado algo nela. Um anseio por conexão que ela havia enterrado sob camadas de autossuficiência e cautela. E sua empresa? Ela perguntou. Sua vida em Nova York? Eu voltarei e enfrentarei o conselho. Farei o que puder para salvar os empregos das pessoas que trabalham para mim. Mas depois disso, ele deu de ombros. Eu possuo um trecho de terra perfeitamente bom, não muito longe daqui, que eu nunca visitei. Meu corretor diz que tem uma casa antiga que precisa de reformas, mas com bons alicerces. Os olhos de Maggie se arregalaram. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que comprei a propriedade Morrison no ano passado como um investimento. Ela está apenas lá, esperando por alguém para transformá-la em um lar. Seu sorriso era hesitante. Talvez até um abrigo terapêutico para animais se o parceiro certo surgisse. Você sabia sobre meu sonho de um abrigo? Maggie perguntou surpresa. Eu nunca te contei isso. Você fala dormindo, Elliot admitiu. Uma noite, quando você dormiu no sofá, você estava falando sobre transformar o Campo Leste em um lugar onde crianças com problemas pudessem vir trabalhar com os animais. Maggie corou. Ninguém jamais havia prestado tanta atenção aos seus sonhos antes, falados ou não. É só uma ideia que eu tive, ela disse. Nada concreto. É uma ideia linda e poderia ser real. Os olhos de Elliot eram sérios. Eu tenho recursos, Maggie, conexões, maneiras de ajudar a tornar isso realidade, se é isso que você quer. Possibilidade pairava entre eles, não apenas de um relacionamento, mas de uma visão compartilhada, um futuro construído juntos. Era tentador e aterrorizante ao mesmo tempo. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, para pensar sobre o que isso significa. Tudo isso. Elliot assentiu compreensão em seus olhos. Eu te darei todo o tempo que você precisar, mas eu saio para Nova York amanhã. A reunião do conselho é na segunda-feira de manhã. Tão cedo? Eu tenho que enfrentar o que deixei para trás. Ele apertou a mão dela novamente. Mas eu te prometo isso, Maggie Holloway. Não importa o que aconteça naquela sala de reuniões, eu estou voltando. Para você, se você quiser. Tucker levantou a cabeça do colo de Maggie e enfiou o focinho na mão de Elliot, como se aprovasse o plano. Apesar de tudo, Maggie riu. Ele nunca se apegou a ninguém como ele se apegou a você, ela disse. Não em todos esses anos. Cães sabem coisas que nós não sabemos, Elliot respondeu, fazendo carinho atrás das orelhas de Tucker. Como quem pertence aonde? Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras pelas portas do celeiro, eles se sentaram juntos,
em silêncio confortável. Nenhuma promessa havia sido feita, nenhum futuro certo. Mas pela primeira vez em anos, Maggie se permitiu imaginar uma vida diferente da que ela havia cuidadosamente construído. Uma vida com espaço para outra pessoa, para novos sonhos, para o amor. E tão assustador quanto isso era, também era, inegavelmente, inesperadamente bonito. A manhã da partida de Elliot amanheceu clara e fria, com geada brilhando na grama e um toque de inverno no ar. Maggie estava sentada nos degraus da varanda, envolvida em um casaco grosso, observando enquanto Jake carregava os poucos pertences de Elliot na caminhonete. Tucker estava deitado a seus pés, seus olhos seguindo os movimentos de Elliot pelo quintal. O cachorro parecia entender que algo estava mudando. Todos eles entendiam. "Está tudo", Jake chamou, fechando a porta da caminhonete. "Deveríamos pegar a estrada se quisermos pegar o voo da noite." Elliot assentiu, então se virou para Maggie. "Podemos conversar? Só por um minuto?" Jake entendeu a indireta e subiu para o banco do motorista, deixando-os sozinhos. "Então", disse Maggie, tentando manter sua voz leve, "de volta ao mundo real." "Isso também é real", disse Elliot, sentando-se ao lado dela nos degraus. "O que aconteceu aqui e o que ainda está acontecendo é a coisa mais real da minha vida." Maggie olhou para suas mãos. "Você diz isso agora, e eu direi isso quando estiver de volta em Nova York, e quando eu retornar." Ele pegou a mão dela, seus dedos quentes contra o frio da manhã. "Eu quis dizer o que disse ontem, Maggie. Tudo." Ela encontrou seus olhos, procurando por dúvidas ou hesitação, e não encontrou nada. Apenas certeza e algo mais que fez seu coração acelerar. "Eu acredito que você acredita nisso", ela disse cuidadosamente. "Mas uma vez que você esteja de volta ao seu mundo, cercado por todas as coisas que você deixou para trás, eu estarei pensando em você", ele completou. "Neste lugar, na paz que eu encontrei aqui e que eu nunca soube que estava perdendo." Da caminhonete, Jake buzinou levemente. Elliot suspirou. "Eu tenho que ir." Ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. "Aqui, meus números, e-mail, tudo, para que você possa me alcançar enquanto eu estiver fora." Maggie pegou, de repente insegura do que dizer. Palavras nunca foram seu forte, especialmente quando se tratava de sentimentos. "Cuide-se", ela finalmente conseguiu dizer. "E boa sorte com o conselho." Elliot sorriu, embora seus olhos estivessem tristes. "Sempre prática. Essa é uma das coisas que eu amo em você." Lá estava de novo, aquela palavra, amor. Ela pairava, no ar entre eles, impossível de ignorar. "Elliot, Você não precisa dizer nada", ele interrompeu gentilmente. "Eu sei que é rápido, eu sei que é complicado. Eu não estou pedindo promessas." "Então, o que você está pedindo?" "Apenas pense nas possibilidades, sobre o que poderia ser, em vez de todas as razões pelas quais não pode." Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Não hesitantemente, mas com certeza e calor. Sua mão acariciava seu rosto como se ela fosse algo precioso, e por um momento, Maggie se permitiu acreditar que poderia ser. Quando eles se separaram, ela estava sem fôlego. "Eu voltarei", disse Elliot, sua voz baixa e determinada. "O que quer que aconteça em Nova York, eu voltarei para você." Maggie assentiu, sem confiar em si mesma para falar. Com um último olhar hesitante, Elliot se levantou e foi para a caminhonete. Tucker gemeu baixinho, levantando-se como se para segui-lo. "Fique, garoto", disse Maggie, sua voz falhando. "Ele vai voltar." Mas quando a caminhonete desapareceu pela longa entrada, ela se perguntou quem ela estava tentando convencer. Tucker, ou a si mesma. A fazenda ficou impossivelmente silenciosa sem Elliot. Maggie se jogou no trabalho, consertando o galinheiro que precisava de reparos há meses, reorganizando o galpão de ferramentas, qualquer coisa para manter suas mãos e mente ocupadas. Mas em todos os lugares que ela olhava, ela via vestígios dele, a cerca que eles tinham consertado juntos, a cadeira da cozinha que ele havia consertado, o lugar perto da lareira onde ele sentava lendo à noite. Ao anoitecer, o cansaço havia se instalado em seus ossos, mas o sono
permaneceu evasivo. Ela sentou-se à mesa da cozinha, o bilhete dobrado de Elliot à sua frente, sem abrir. Ligar para ele tornaria isso real. Reconheceria que ela havia permitido que alguém importasse novamente depois de anos de cuidadosa isolação. Era aterrorizante. Tucker cutucou a mão dela, seus olhos questionando. "O que você acha, garoto?" ela perguntou, fazendo carinho atrás das orelhas dele. "Estamos cometendo um erro?" O cachorro inclinou a cabeça. Depois foi até a porta olhando para ela com expectativa. "Não agora, Tucker. Está escuro lá fora." Mas ele insistiu, gemendo baixinho. Com um suspiro, Maggie pegou seu casaco e lanterna. 5 minutos, só isso. Lá fora, a noite estava clara e fria, estrelas espalhadas pelo céu escuro como diamantes. Tucker a guiou pelo quintal até a colina onde eles haviam encontrado o carro afundado de Elliot. Lá, ele se sentou, olhando para as estrelas. Maggie riu apesar de si mesma. Isso foi o que foi tão importante? Observando as estrelas? Mas enquanto ela permanecia em silêncio, respirando o ar fresco, uma paz estranha a envolveu. Aquela era a sua terra, a sua casa, a sua vida. E pela primeira vez em anos ela estava considerando compartilhar tudo isso com alguém. Não por fraqueza ou necessidade, mas por escolha, porque de alguma forma, em 2 semanas Elliot Grant havia criado um espaço em seu mundo cuidadosamente construído. Um espaço que agora parecia vazio sem ele. De volta à casa, Maggie finalmente desdobrou o papel que Elliot lhe dera. Dentro, junto com seus dados de contato, ele havia escrito uma mensagem simples. Algumas pessoas se encontram por acaso, outras por destino. Nós nos encontramos na chuva. Acho que isso significa alguma coisa. Esperarei sua ligação o tempo que for necessário. E com dedos trêmulos, Maggie pegou o telefone. A reunião do conselho estava acontecendo exatamente como Elliot esperava. Mal. 14 homens e mulheres em ternos caros sentavam-se em torno de uma mesa de conferência brilhante, suas expressões variando de decepção, a alegria mal disfarçada por sua queda. "O fato é", dizia Robert Chen, o chefe do conselho, "a empresa perdeu a confiança de seus investidores. Sem ação imediata e decisiva, estamos olhando para um colapso completo em 3 meses. Elliot acenou com a cabeça, aceitando a dura realidade. "Entendo a situação. O que estou propondo é uma reestruturação, não uma liquidação." "Uma reestruturação sob cuja liderança?" perguntou Mônica Patel, uma das poucas membros do conselho que permaneceram apoiadoras. "A sua? Depois que você desapareceu por quase 2 semanas durante a maior crise que essa empresa já enfrentou?" A pergunta doeu, mas Elliot encontrou seu olhar firmemente. "Eu precisei de tempo para ganhar perspectiva, para lembrar por que construí essa empresa em primeiro lugar." "E você lembrou?" perguntou Robert, seu tom cético. "Lembrou? Sim." Elliot levantou-se olhando ao redor da mesa para os rostos que o observavam. "Comecei a Grant Tech porque queria construir algo significativo, algo que resolvesse problemas reais para pessoas reais. Em algum momento, passou a ser sobre preços de ações e participação de mercado." "Isso são negócios." "Elliot?" alguém murmurou. "Não precisa ser." Elliot pegou a pasta na sua frente e passou cópias pela mesa. "Esta é a minha proposta, uma reorganização completa, começando com minha renúncia ao cargo de CEO." Murmúrios se espalharam pela sala. "Você está renunciando?" perguntou. Mônica, surpresa. "Sim, permanecerei no conselho, mas a empresa precisa de uma nova liderança. Alguém que possa restaurar a confiança mantendo nossos valores essenciais." Elliot gesticulou para a proposta. "Estou recomendando James Foster para o cargo." Mais murmúrios surpresos. James estava na empresa desde os primeiros dias, liderando sua divisão de pesquisa com competência silenciosa. "Além disso", continuou Elliot, "estou propondo que nos concentremos em nossa missão original, desenvolver tecnologia que faça uma diferença tangível na vida das pessoas. Nossas iniciativas de saúde, nossos projetos de energia sustentável, essas devem ser nossas prioridades, não lucros de curto prazo." "Tudo isso é muito nobre", disse Robert,
mas não resolve a crise financeira imediata. Vire para a página 3. Elliot esperou enquanto eles folheavam o documento. Estou garantindo pessoalmente uma injeção de dinheiro para estabilizar a empresa, enquanto reestruturamos. Sem empréstimos, sem condições. A sala ficou em silêncio, enquanto os membros do conselho processavam essa informação. Isso é uma quantia significativa da sua fortuna pessoal, disse Mônica em voz baixa. Sim, é. Elliot sorriu levemente. Acontece que não preciso de 3 casas de férias ou de um jatinho particular. Algumas coisas importam mais. Quando a discussão se voltou para os aspectos técnicos de sua proposta, Elliot sentiu seu telefone vibrar no bolso. Pedindo licença, ele entrou no corredor para verificar a mensagem. Era de Maggie. Tucker sente sua falta, talvez eu também. Ligue quando puder. Algo apertado em seu peito se afrouxou. Ele rapidamente digitou uma resposta. Reunião demorando. Ligarei hoje à noite. Sinto saudades de vocês dois. Antes de retornar à sala de reuniões com um propósito renovado. 3. Horas depois, os votos foram lançados. A reestruturação seguiria em frente, com James Foster como o novo CEO. A Grant Tech que emergiria seria menor, mais focada, mas construída sobre uma base mais sólida de propósito em vez de puro lucro. Enquanto Elliot reunia seus papéis, Robert se aproximou dele. Tenho que admitir, não esperava isso de você, disse o homem mais velho. Achei que você lutaria para manter o controle ou simplesmente desistiria. Algumas semanas atrás, eu poderia ter feito isso, Elliot reconheceu. Mas tive um tempo para pensar sobre o que realmente importa. Robert o estudou curiosamente. Essa mudança repentina de perspectiva não teria a ver com o que ou quem você estava fazendo durante sua ausência. Teria? Elliot sorriu. Digamos apenas que encontrei alguma clareza em um lugar inesperado. A semana depois que Elliot foi embora, foi a mais longa da vida de Maggie. Eles conversaram todas as noites, conversas desajeitadas e hesitantes no início, que gradualmente se transformaram em trocas confortáveis sobre seus dias. Ele contou a ela sobre a reunião do conselho, sua decisão de renunciar ao cargo de CEO, os planos de reestruturação que consumiam seus dias. Ela compartilhou histórias sobre a fazenda, Daisy, a ovelha que estava se aproximando do parto, a recuperação contínua de Tucker. Eles cuidadosamente evitaram discussões sobre o futuro, sobre o que aconteceria quando seus negócios em Nova York fossem concluídos. Parecia mais seguro, de alguma forma, viver nesse estado intermediário, nem comprometidos nem separados. Mas no 7º dia, enquanto Maggie estava limpando o celeiro, ela ouviu Tucker latindo animado. Largando seu ancinho, ela saiu para ver um táxi subindo a entrada. Seu coração pulou na garganta. Era muito cedo. Elliot havia dito que ficaria pelo menos mais uma semana em Nova York, finalizando a transição. No entanto, lá estava ele, saindo do táxi com uma única mala de viagem, pagando o motorista que parecia aliviado por estar de volta às estradas pavimentadas. Tucker chegou primeiro a ele, quase o derrubando em seu entusiasmo. Maggie ficou, para trás, repentinamente insegura. Elliot parecia diferente de alguma forma, vestido com jeans simples e um suéter em vez de suas roupas emprestadas, mas com a facilidade de um homem que pertencia exatamente onde estava. Você está adiantado, disse ela quando ele se aproximou, Tucker circulando os dois alegremente. Não consegui ficar longe. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos estavam procurando seu rosto, procurando sinais de boas-vindas ou arrependimento. Tudo bem? Em vez de responder, Maggie fechou a distância entre eles e o beijou, um gesto que surpreendeu ambos com sua ousadia. Quando se separaram, o sorriso de Elliot havia se alargado. Vou considerar isso como um sim. Mais tarde, enquanto a noite se instalava na fazenda, eles se sentaram no balanço da varanda, com canecas de cidra quente na mão. Elliot havia passado a tarde ajudando com as tarefas, movendo-se com a confiança de alguém que já havia feito isso antes que pertencia. Eu estava pensando, disse Maggie, quebrando um silêncio confortável, sobre o que você disse antes de ir embora, sobre as possibilidades. Elliot se virou para ela, sua expressão aberta. E
E eu ainda estou com medo, ela admitiu. Estive sozinha por muito tempo. Construí essa vida deliberadamente, tijolo por tijolo. Eu sei, e eu nunca pediria que você a destruísse. Mas, ela arqueou uma sobrancelha. Mas talvez haja espaço para construir algo ao lado dela. Algo que criemos juntos. Maggie respirou fundo. Eu quero ver sua terra, a propriedade Morrison. Os olhos de Elliot se arregalaram levemente de surpresa. Sério? Sério. Ela olhou para sua fazenda, para a vida que havia construído. Estou pensando na ideia da terapia com animais há anos. Nunca tive os recursos para fazê-la acontecer. E agora? Agora estou pensando que talvez eu não precise fazer tudo sozinha. Ela encontrou seu olhar. Que talvez alguns sonhos sejam melhores compartilhados. A esperança nos olhos de Elliot era quase dolorosa de ver. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que quero tentar. Isso nós. Maggie gesticulou entre eles. Não posso prometer que vai funcionar. Somos de mundos diferentes, com vidas diferentes. Não tão diferentes mais, disse Elliot. A empresa está em boas mãos com James. Eu ainda vou consultar, ainda vou servir no conselho, mas não preciso estar em Nova York para isso. A maior parte pode ser feita remotamente, com viagens ocasionais de volta. Você realmente faria isso? Deixaria tudo para trás? Não estou, deixando nada que importe. Ele pegou a mão dela. A verdade é, Maggie, eu nunca me senti mais eu mesmo do que aqui com você. Como se eu finalmente tivesse parado de representar um papel e simplesmente vivido. A sinceridade em sua voz fez seu coração doer. E se não der certo? E se daqui a um mês você estiver entediado com ovelhas, lama e vida no campo? E se eu não estiver? Ele respondeu. E se este for exatamente o lugar onde eu deveria estar? Tucker, que estava deitado a seus pés, de repente levantou a cabeça. Suas orelhas se eriçaram e ele correu da varanda, latindo animado. O que é agora? Maggie suspirou, colocando sua cidra. Provavelmente outro coelho. Mas enquanto eles observavam, um carro apareceu na longa entrada. Um sedã desconhecido que se moveu cautelosamente pela estrada de terra acidentada. Você está esperando alguém? Perguntou Elliot. Maggie balançou a cabeça. Ninguém. Vem aqui, exceto a entrega de ração. E isso não é até a próxima semana. Eles observaram o carro estacionar e uma mulher descer, esguia de aparência profissional, com uma maleta na mão. Não, Catherine. Maggie observou com alívio, mas alguém com um ar igualmente polido da cidade. Elliot, a mulher chamou, avistando-os na varanda. Oh, graças a Deus eu te encontrei. É impossível te alcançar aqui. Elliot ficou de pé, o reconhecimento surgindo em seu rosto. Emma, o que você está fazendo aqui? A mulher se aproximou, Tucker circulando-a cautelosamente. O que você acha? Procurando meu irmão que decide desaparecer do mapa durante uma crise na empresa e depois liga para dizer que está planejando se mudar para o meio do nada. Ela alcançou os degraus da varanda, então notou Maggie. Ah, olá, Emma. Esta é Maggie Holloway, disse Elliot. Maggie, minha irmã Emma Grant. A criadora de ovelhas, disse Emma, seu tom neutro, mas seus olhos aguçados e avaliadores. Elliot me contou sobre você e este lugar. Maggie acenou com a cabeça, sentindo-se imediatamente constrangida com suas roupas de trabalho e a simplicidade de sua casa em comparação com o mundo de onde os Grants vinham. Posso oferecer algo para beber? Ela ofereceu. Café? Chá? Café. Seria maravilhoso, obrigada. O sorriso de Emma era educado, mas reservado. Então talvez meu irmão e eu possamos conversar um pouco? Maggie acenou com a cabeça e se retirou para a cozinha, deixando os irmãos na varanda. Pela janela, ela podia vê-los conversando intensamente. Emma gesticulando enfaticamente, Elliot ouvindo com uma expressão paciente. Enquanto o café era preparado, Maggie lutou contra uma onda de dúvida. Essa era a realidade. O mundo. De Elliot invadindo o dela. Membros da família que questionariam suas escolhas. Uma mudança de estilo de vida que parecia romântica agora, mas poderia se tornar sufocante mais tarde. Ela era egoísta por querer que ele ficasse, por construir algo juntos quando se conheciam por tão pouco tempo. O café terminou
E Maggie preparou 3 canecas, adicionando creme e açúcar ao lado. Quando ela voltou para a varanda, os irmãos ficaram em silêncio. Aqui está, disse ela, colocando a bandeja na pequena mesa. Obrigada, disse Emma, adicionando creme ao seu café. Eu estava apenas dizendo a Elliot que seu plano de se mudar para cá é inesperado. Emma, o tom de Elliot continha um aviso. Não, tudo bem, disse Maggie. É inesperado, para todos nós. Emma a estudou por cima da borda de sua caneca. Meu irmão diz que você administra toda essa fazenda sozinha. Eu administro há anos. Isso é impressionante. Havia uma nova nota na voz de Emma, algo como respeito. A maioria das pessoas não conseguiria lidar com isso. Não é para todos, concordou Maggie. Mas é a vida que eu escolhi. Agora Elliot também está escolhendo. Emma se virou para seu irmão. Você percebe que todos acham que você está tendo algum tipo de colapso nervoso? Primeiro desaparecendo, depois renunciando ao cargo de CEO, agora falando sobre se mudar para o interior do Oregon? Eu não me importo com o que todos pensam, disse Elliot calmamente. Eu me importo com o que se sente certo. E isso se sente. Emma suspirou, um som de exaustão e resignação. Você sempre foi teimoso. Ela pegou sua maleta e tirou um arquivo. É por isso que eu trouxe isso. Elliot pegou a pasta, abrindo-a com curiosidade. O que é isso? Informações sobre a propriedade. Morrison que você comprou no ano passado. Levantamentos, testes de solo, licenças de construção. Tudo o que você precisará se estiver falando sério sobre desenvolvê-la. Emma lançou um olhar para Maggie. Elliot mencionou que você tem ideias para a Terra. Um abrigo terapêutico. Para animais, disse Maggie, surpresa que Emma soubesse disso. Para crianças e adultos em risco que precisam de um lugar seguro para se curar. Emma acenou com a cabeça. É uma boa ideia. Com o plano de negócios e o financiamento certos, poderia ser viável. Sustentável até. Elliot levantou o olhar dos papéis, sua expressão se suavizando. Você fez toda essa pesquisa? Alguém tinha que pensar de forma prática. O tom de Emma era rápido, mas seus olhos eram gentis. Se você realmente vai fazer isso, pelo menos faça direito. Maggie olhou para os irmãos, vendo a semelhança não apenas em seus traços, mas em sua determinação. Você está ajudando. Ele, nós? Ele é meu irmão, disse Emma simplesmente. E ao contrário do que ele pode ter lhe dito, eu quero que ele seja feliz. Mesmo que isso signifique... Ela gesticulou para a fazenda ao redor deles. Tudo isso. Elliot alcançou a mão de sua irmã, apertando-a com gratidão. Obrigada, Em. Emma deu de ombros, mas sua expressão era calorosa. Tem mais uma coisa. Ela tirou outro documento da maleta. A reestruturação da empresa, como você sabe. Parte disso inclui a expansão de nossas iniciativas de responsabilidade corporativa. O conselho votou esta manhã. Ela entregou o papel a ele. Os olhos de Elliot se arregalaram enquanto ele lia. Eles aprovaram? Ele perguntou, sua voz cheia de descrença e esperança. Unanimemente. Emma se virou para Maggie. A Grant Tech tem um novo programa de alcance comunitário focado em inovações terapêuticas. Eles estão procurando projetos piloto para apoiar, particularmente aqueles que envolvem animais e recuperação de traumas. Maggie olhou para o documento, depois para Elliot. Você fez isso? Eu sugeri, ele corrigiu. O conselho tomou a decisão. Eles viram o potencial, assim como eu. Ele pegou a mão dela. Isso significa financiamento, apoio, recursos, tudo o que você precisa para realizar seu sonho. Era muito para processar. Maggie se levantou precisando de um momento para se recompor. Com licença, murmurou, e caminhou até a beirada da varanda, olhando para sua terra enquanto o sol começava a se pôr atrás das colinas. Depois de um momento, Elliot se juntou a ela, dando-lhe espaço, mas parado perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua presença. É muita coisa para absorver, disse ele em voz baixa. É. Ela se virou para encará-lo. É por isso que você quer ficar comigo? Para ter um projeto? Uma causa? Não. Sua resposta foi imediata e firme. O abrigo é o seu sonho, e eu quero ajudar a torná-lo realidade porque isso importa para você. Mas não é por isso que estou aqui.
Então por que você está? Porque quando eu estava perdido, este lugar, você, me ajudou a encontrar meu caminho novamente. Ele gesticulou para Emma, que estava discretamente fingindo não observá-los. Minha irmã veio até aqui, não porque ela acha que eu sou louco, mas porque ela me conhece bem o suficiente para ver que estou falando sério, que isso é real. Ao longe, Tucker latiu, perseguindo algo pela parte inferior do campo. As ovelhas pastavam pacificamente, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Era a mesma cena que Maggie havia observado 1000 vezes, antes, mas de alguma forma, com Elliot ao lado dela parecia diferente, mais cheio, mais completo. Eu ainda estou com medo, ela admitiu, de mudar, de deixar alguém entrar depois de ficar sozinha por tanto tempo. Eu sei, a voz de Elliot era suave, e vamos fazer isso tão devagar quanto você precisar, um dia de cada vez. E se não der certo, então lidaremos com isso também. Ele sorriu levemente. Mas tenho um pressentimento sobre nós, Maggie. Holloway. A mesma sensação que tive quando abri os olhos pela primeira vez no seu quarto de hóspedes. Que isso importa, disse ela, lembrando suas palavras. Que isso importa, ele repetiu. Enquanto a última luz desaparecia do céu, Maggie tomou sua decisão. Não por medo ou solidão, mas por esperança. Algo que ela não havia se permitido sentir em anos. Um dia de cada vez, ela concordou. E o sorriso que se espalhou pelo rosto de Elliot foi como o nascer do sol quebrando sobre as colinas. A primavera chegou cedo às colinas do Oregon naquele ano. A propriedade Morrison, adjacente à fazenda de Maggie, era uma onda de atividade enquanto equipes de construção trabalhavam para reformar a antiga casa de fazenda e construir novas instalações para o que se tornaria Raindrop Haven, um abrigo terapêutico para animais para jovens em risco e sobreviventes de traumas. Maggie estava na colina olhando para as duas propriedades, agora conectadas por um caminho que serpenteava pelos campos. Tucker estava sentado ao lado dela, mais velho e grisalho, mas ainda vigilante, ainda seu companheiro constante. Está realmente acontecendo, disse ela para o cachorro, que bateu o rabo em concordância. Atrás dela, passos se aproximaram, familiares agora, depois de meses os ouvindo em sua casa. Daisy teve seus cordeiros, disse Elliot, vindo ficar ao lado dela. Gêmeos, ambos saudáveis. Maggie sorriu. Ela sempre foi super produtiva. Eles olharam juntos para o local de construção. O prédio principal estava tomando forma, com salas, para aconselhamento, educação e encontros comunitários. Atrás dele, novos celeiros e pastagens abrigarão ovelhas, cabras, cavalos, animais especialmente selecionados e treinados para trabalhar com pessoas que precisam de cura. Emma ligou, disse Elliot. O primeiro desembolso da subvenção estará em nossa conta na segunda-feira, e ela conseguiu mais 3 patrocinadores corporativos que querem apoiar o programa. Sua irmã é uma força da natureza, Maggie riu. Ainda não consigo acreditar que ela mudou todo o seu negócio de consultoria para Portland, apenas para ficar mais perto deste projeto. Ela diz que é para o projeto. Acho que ela apenas sentia falta do irmão. Elliot passou um braço pela cintura de Maggie, e talvez ela tenha ficado afeiçoada a uma certa criadora de ovelhas também. Os meses desde o retorno de Elliot haviam sido um turbilhão de planos, licenças e possibilidades. Houve ajustes, é claro, momentos em que seus diferentes backgrounds criaram atritos, momentos em que a independência de Maggie colidiu com a ânsia de Elliot em ajudar, mas eles superaram cada desafio, aprendendo a combinar seus pontos fortes em vez de permitir que suas diferenças os dividissem. Elliot ainda viajava para Nova York ocasionalmente para reuniões do conselho, e Maggie até o acompanhou uma vez, sentindo-se deslocada na brilhante torre corporativa, mas orgulhosa de ficar ao lado dele enquanto ele apresentava seu projeto a potenciais investidores. O primeiro grupo de crianças chega no próximo mês, disse Maggie, pensando no programa de acolhimento com o qual eles haviam se associado. Você acha que estaremos prontos? As instalações estarão, Elliot garantiu. Quanto a nós, bem, já enfrentamos desafios maiores. Ele estava certo. Construir Raindrop Haven tinha sido ambicioso,
Mas construir uma vida juntos, essa tinha sido a verdadeira jornada. Aprender a confiar, a comprometer, a compartilhar sonhos e medos e os momentos do dia a dia que compunham um relacionamento. Eu tenho algo para você, disse Elliot, colocando a mão no bolso. Esperei o momento certo. Ele entregou a ela um pequeno objeto de metal desgastado, uma chave. O que é isso? Perguntou Maggie, virando-a na palma da mão. A chave do meu apartamento, em Nova York. Ele sorriu para sua expressão confusa. Eu vendi na semana passada. Oficialmente eu não tenho mais residência na cidade. Maggie olhou para a chave, entendendo seu significado. Você está realmente tudo dentro, não está? Sem rede de segurança, sem plano de contingência. Nunca tive tanta certeza de nada. Elliot pegou a mão dela, enrolando os dedos dela em torno da chave. Esta é a minha casa agora. Você é a minha casa. Tucker de repente se animou, latindo para algo ao longe. Eles se viraram para ver uma caminhonete familiar subindo a entrada. Jake entregando suprimentos para a construção. Eu deveria ir ajudar a descarregar, disse Elliot. Mas antes que ele pudesse se mover, Maggie o puxou de volta. Espere. Ela colocou a mão no próprio bolso e tirou algo que carregava há dias, esperando o momento perfeito. Uma pequena caixa de veludo. Eu tenho algo para você também. Os olhos de Elliot se arregalaram quando ela colocou em sua mão. Maggie. Abra, disse ela suavemente. Dentro havia uma simples aliança de madeira polida com uma fina tira de prata. Eu fiz, explicou Maggie, de repente nervosa. Bem, a parte da madeira. Tive que pedir ajuda com a prata. É de um dos postes da cerca que consertamos juntos naquela primeira semana, quando tudo mudou. Elliot olhou do anel para o rosto dela, emoção enchendo seus olhos. Você está pedindo? Estou perguntando se você vai ficar, disse Maggie. Não apenas por agora, mas para sempre. Se você vai construir essa vida comigo, o abrigo, a fazenda, tudo, se você vai se casar comigo, Elliot Grant. Por um momento, ele pareceu incapaz de falar. Então, ele deslizou o anel em seu dedo. Um ajuste perfeito. Sim, disse ele, sua voz rouca de emoção. 1000 vezes sim. Enquanto eles selavam a promessa com um beijo, Tucker latiu novamente, não em alerta desta vez, mas no que parecia notavelmente como aprovação. Ao longe, os novos prédios do Raindrop Haven pegaram o sol da tarde, brilhando com possibilidade. As ovelhas pastavam pacificamente nos campos que se estendiam entre a fazenda de Maggie e o que agora era sua visão compartilhada. E acima, nuvens se aglomeravam no horizonte, não ameaçadoras, mas prometendo a chuva suave que mantinha aquela terra verde e próspera. Vai chover mais tarde, observou Maggie, encostando-se ao abraço de Elliot. Ele sorriu, lembrando-se da tempestade que o levara à porta dela. Algumas das melhores coisas da minha vida foram encontradas na chuva. Enquanto caminhavam de mãos dadas pela colina em direção ao seu futuro, Maggie pensou na mulher solitária que havia sido há menos de um ano. A mulher que acreditava que não precisava de ninguém, não queria ninguém, podia depender apenas de si mesma e de seu fiel cachorro. Aquela mulher ainda existia dentro dela, forte, independente, capaz. Mas ao lado dela, agora havia algo novo. A compreensão de que a verdadeira força às vezes significava abrir a porta quando a tempestade trazia algo inesperado, algo que muda a vida, algo que vale a pena guardar.